Oi gente, tudo bem? Eu sou a Júlia e esse é o canal da 2ml Companhia Teatral. Tá chegando por aqui agora? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber notificação sempre que a gente tiver vídeo novo. Bom, como vocês já devem saber, mês de outubro é o mês onde se comemora o Dia das Crianças e a gente tá com uma programação toda especial, onde às sextas-feiras a gente vai publicar alguns vídeos falando sobre o teatro infantil, teatro feito especificamente para esse público, e aos domingos a gente vai publicar uma história de alguma peça que a gente escolheu, de tantas peças legais que existem no teatro brasileiro. A gente fez uma seleção de algumas delas para trazer um pouquinho aqui, um resumo da história para vocês. Então eu vou abrir essa série hoje com um dos meus autores favoritos, que é o Ziraldo. O texto é esse aqui, Bonequinha de Pano. E é uma história que fala sobre uma boneca que foi largada no sótão depois que a dona dela, a Leninha, que era uma criança na época, cresceu e se tornou uma adulta. O livro já começa com uma fala que é super linda. Está escrito assim: aqui está um conto escrito para crianças, para jovens, para a família inteira ou para todo mundo que tem saudade do tempo da infância. Um conto escrito em forma de peça de teatro, narrado por uma boneca de pano. Virou peça de teatro, pois só no teatro, que é a imitação da vida, uma boneca de pano pode falar e contar a sua história. No segundo ato, a narradora já é outra. Aí está o segredo dessa narrativa. Ela mostra que a vida é uma coisa que recomeça sempre, que se renova, que é como uma roda, uma linha circular, que a gente não sabe onde começa nem onde acaba. Essa peça pode ser lida em casa, com todo mundo prestando atenção. Pode ser lida só a gente mesmo, numa caminha macia, e pode virar um espetáculo de teatro com uma atriz mostrando todo o seu talento. Ou com uma porção de crianças brincando e compondo toda a história que a bonequinha de pano conta. O bom dessa narrativa é que a gente pode inventar muito em cima dela, tanto os nossos sorrisos como as nossas lágrimas. E assim começa a introdução do livro. E aí depois ele parte para a história da boneca de pano, que é encontrada pela plateia, pelos espectadores que estão assistindo aquele espetáculo ou lendo aquele livro, largada num sótão. A ideia do Ziraldo é que a peça seja feita por apenas uma atriz, onde no primeiro ato ela representa a boneca de pano e no segundo ela represente a Leninha, que foi a menina que foi dona dessa boneca durante toda a sua infância. A peça começa com a boneca acordando e relembrando os seus tempos áureos, de quando ela foi uma boneca que estava sempre acompanhada da sua dona ou da sua mamãe. E ela fica esse tempo todo nesse jogo, pensando se a menina é dona da boneca, se ela é mãe, qual que é a relação que existe entre elas. Mas o mais importante disso é o afeto, que elas sentem uma pela outra. A história da Leninha é uma história bem comum para muitas crianças. Os pais dela se separam e aí depois disso ela é levada para morar com a sua avó. Ela passa um tempo muito chateada com aquela situação, pensando que a separação dos pais é culpa dela. Mas na verdade todo mundo fala o tempo todo que ela é muito amada pelos dois. E só os pais decidiram se separar porque já não estavam se dando tão bem assim. E aí nesse meio tempo a Leninha recebia muitos presentes, muitas bonecas, bonecas importadas, bonecas que falavam. Mas a avó decide fazer para ela a bonequinha de pano, que é quem ela batiza como Pitucha. No meio dessa história toda, ela também conta a relação que a Leninha tem com o primo Bruno, que é um primo muito querido, muito mais querido do que todos os outros, com quem eles sentiam mais intimidade para conversar, para passar um tempo juntos depois que as brincadeiras acabavam. E o Bruno era padrinho da Pitucha, foi ele o responsável pelo batizado dela. E a Pitucha conta e percebe que eles tinham uma relação diferente e que, ao longo do tempo, a Leninha foi crescendo, se tornou uma moça, o Bruno deixou de visitar a casa da avó com tanta frequência, até o dia que ela conta em que chega um homem com uma voz grossa e ela não percebe de cara quem é, mas depois de um tempo, depois que todo mundo começa a se arrumar e sai para uma festa,
ela percebe que era a festa de formatura da faculdade do Bruno, que se tornou médico. Ele largou o sonho de ser um grande jogador de futebol que ele tinha na infância para acabar estudando medicina. E a Leninha, depois de um tempo, também deixa de morar com a sua avó e vai seguir a sua própria vida, vai seguir os seus próprios passos já como uma mulher. E aí, no segundo ato desse espetáculo, a proposta da peça do que está escrito aqui no livro é de que essa mesma atriz que interpretou a bonequinha de pano no primeiro ato volte como Leninha. A Leninha voltou para a casa da avó para uma visita e resolveu subir ao sótão para ver o que tinha guardado lá, quais eram as memórias. A primeira coisa que ela encontra é a bola de futebol do Bruno e ela lembra com muito carinho desse primo que faz muito tempo que ela não vê. Porque o Bruno se tornou médico e abriu mão de ter uma carreira luxuosa para se tornar um médico sem fronteiras e ajudar as pessoas que estavam vivendo na época em Biafra. Biafra foi uma tentativa da Nigéria de tornar parte daquele país independente, que acabou não dando certo, tanto que hoje esse país nem existe mais. Mas enfim, a Leninha fica ali com a Pitucha, relembrando as suas memórias de infância, relembrando o carinho e o amor que ela teve pelo Bruno, que foi o grande primeiro amor da sua vida. E aí, eu não vou contar o final da história, mas eu vou deixar aqui para vocês essa dica de leitura, que é A Bonequinha de Pano. Como tantas outras histórias do Ziraldo que me acompanharam ao longo da minha infância e minha adolescência, esse livro aqui ele foi publicado pela Melhoramentos e ele data de 2001. Esse foi o primeiro livro que o Ziraldo escreveu especificamente para uma montagem de peça de teatro. Muitos outros dele já tinham sido adaptados, tanto para o teatro como para o cinema, como é o caso do Flickits, do Menino Maluquinho, de Uma Professora Muito Maluquinha. E aí ele escreveu esse texto e a primeira montagem dele aconteceu em 2002, estreou no Sesc Belenzinho, dirigida pelo Carlos Arruda e interpretada pela Zezé Massina. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse material, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, deixa o seu joinha pra gente e fica de olho que na semana que vem tem mais.